Ora, muito boa noite a todos, boa noite, Débora, bem-vinda aqui a nosso pequeno espaço e a esta nossa entrevista. Muito obrigada, Miguel. Seja bem-vindo aqui em São Paulo, nesta, vamos dizer assim, final de tarde, começo de noite chuvoso. Eu sei que vocês estão com friozinho aí, né, em Portugal. Noite e frio. Hoje acho que estamos para aí com uns 3 graus, 3 ou 4 graus. Então já melhorou, porque eu soube que essa semana já fez -1, né? Já, isto tem estado assim um bocadinho complicado, não é? Mas é inverno, faz parte, faz parte. Faz parte. Nós estamos exatamente no contrário, no verãozão. Exatamente. Boa noite a todos os que nos estão agora aqui a assistir. Nós estamos com a Débora Jazini, a Débora que é astróloga, taróloga e também é autora de 2 livros que, se não conhecem ainda, eu aconselho-vos a conhecer, Na Rota do Tarô e O Pulo do Gato. Exato. E agora, se calhar, passava já a palavra à Débora, para nos falar um pouquinho sobre quem é a Débora, para quem ainda não a conhece, para nos falar um pouquinho sobre o seu percurso, sobre a sua atividade profissional e queremos saber sobre os livros também. Com certeza, Miguel. Bom, a Débora é paulistana, brasileira, e eu iniciei os estudos na parte do tarô e da astrologia muito cedo. E toda a trajetória, ela tem, vamos dizer assim, coisas interessantes, né? Desde pequena. E eu comecei a olhar para as cartas desde pequena e olhar e falar assim, que coisa interessante, gosto delas, né? Ou seja, elas me chamam a atenção. Eu comecei com um baralho, na verdade, que veio numa revista. Era, assim, revista criativa, grátis um tarô. Mas não era um tarô, Miguel. Não. Era, na verdade, uma sibila italiana. Que eu vinha descobrir que era uma sibila italiana, assim, muitos e muitos anos depois, né? Aliás, eu fui descobrir que era esse baralho, assim, já neste século, vamos dizer. Não, porque a gente já tem, assim, uma certa idade, né? Já é do século passado. Então... Mas a trajetória começaram com as cartas e também com a questão de ser uma pessoa que teve uma mãe que é espiritualista. Então, eu fui educada num colégio católico, então eu fiz grande parte, assim, estudei em colégio católico de freiras e de padres, né? Se você quisesse me encontrar na sala de aula, era missão impossível, porque eu mais estava nas atividades da escola, do grêmio, do teatro, todas as atividades culturais que você possa imaginar, eu estava, menos na sala de aula. Lógico, custou alguns anos, fazer o mesmo ano ou algumas vezes, né, assim. Lógico que não foi o mesmo ano sempre, né? Mas, assim, eu fiz alguns repetecos, porque eu gostei, né? Eu gostava da escola, então eu queria ficar, né? Até que chegou... Fazer o quê? Então, mas eu tive a bênção de ter uma mãe espírita. Então, desde pequena, eu conheci tanto a questão do mundo espiritual quanto o mundo católico, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, o meu desenvolvimento começou muito cedo, porque eu, desde pequena, tinha a questão de ver espíritos e tinha a questão de uma sensibilidade auditiva. Então, e por ser também filha adotiva, ter uma história, assim, de ter uma mãe biológica, depois ter uma segunda família, depois ter a família que me criou. Então, já comecei a ter 3 nomes. Hoje eu sou Débora, né? Então, assim, tem todo esse processo. E eu acabei
a astrologia porque eu não sabia o meu horário de nascimento. Então, eu fui estudar astrologia porque eu queria saber quem eu era, né? Qual que era o meu ascendente, né? Então, todas essas coisas. Hoje, já descobri, já sei. Agora eu não gosto muito, mas assim, já sei qual que é, né? Então, tem... E as cartas, eu acabava tendo essa ligação muito forte, porque meu primeiro contato com as cartas foi com uma pessoa que eu só vinha descobrir quando eu comecei a dar aula, né? Com mais ou menos 4 anos, muito nova, né? Foi por isso que minha mãe me levou para me desenvolver espiritualmente, e tinha todo esse processo. Eu vi um senhor dizendo: o tarô está pronto. E eu falei para minha mãe, lógico que ela pegou, saiu correndo, foi me levar na sessão espírita para me benzer. Em 1970, uma criança no Brasil falar o tarô está pronto, né? Anos mais tarde, isso foi em 1970, quando o homem estava ainda descendo na Lua, né? Anos depois, em 1992, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula de tarô muito cedo, um aluno foi para Nova York e não tinha internet, né? E ele me trouxe um livro de presente. Quem era na capa do livro? Ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Aleister Crowley. E o interessante é que o meu primeiro tarô, né? Qual foi? Tote. Que era... Foi o primeiro tarô que eu escolhi. E eu escolhi o tarô de Tote para fazer a leitura, porque, assim, como eu tenho uma mão grande, né? Então, as cartas na mão, né? Então, eu escolhi esse baralho, ele me escolheu, né? Bom, enfim, a partir disso eu comecei a entender uma série de coisas. Então, assim, que eu tinha, sei lá, alguma coisa de especial, né? Alguma coisa lá chamava atenção. E aí, a partir disso, eu cheguei na época de acabar de parar de repetir de ano e me formei, né? Começou a ganhar mais juízo. Aí eu entrei na faculdade como uma pessoa normal. Meu pai queria que eu fizesse direito, mas eu fiz esquerdo. E como eu fiz esquerdo, eu fui fazer comunicação. E aí ele disse assim para mim: bom, então, como você quer fazer comunicação, então você vai pagar a sua faculdade. Eu falei: ok, então vamos embora. Então, o que eu mais fiz na faculdade? Eu li tarô, porque eu tinha que pagar minha faculdade, né? E foi assim que eu comecei a minha carreira, na verdade. E eu fiz comunicação com habilitação em rádio e televisão. Na FAAP, aqui em São Paulo, é a Fundação Armando Álvares Penteado. Uma faculdade até, vamos dizer assim, de renome, né, aqui no Brasil. E tinha festa junina na faculdade, eu acabei fazendo parte do Centro Cultural, da parte do cinema. Bom, lógico, né? Estava sempre no burburinho, estava sempre fazendo todas as coisas juntas e misturadas. E aí começou, quando eu fui para a FAAP, eu conheci a Cláudia Balesteiro, que era minha colega de classe, e a irmã dela é a Carmen Balesteiro, que é dona da Fraternidade Pax Universal, que trabalha com os mestres ascensionados. Aí eu conheci a Fraternidade Branca, aí conheci os mestres, né? E trabalhei na Pax 27 anos, aqui no Brasil. E dentro desse processo, né, aí comecei também o programa de rádio, o programa de TV na Pax. Trabalhei em outro centro espírita aqui em São Paulo, no Renascimento, onde eu dei aula de Petit Lenormand. A história do Petit Lenormand, que é interessante, porque eu sou uma pessoa curiosa, sou carneira, né? Eu sou do signo de Áries. Então, eu sou muito curiosa. E o meu ascendente também, né, fala a respeito de ser uma pessoa curiosa. Então, sempre buscando, né? Claro. Qual é o ascendente? Não, a gente não precisa contar. Não, pronto, ok. Fica para outra altura. Fica para outra altura. Então, a partir disso, eu, além de curiosa,
eu fui ler este baralho com várias pessoas. E o Petit, ele tem uma particularidade, né? Porque ele tem um arcano menor, ele tem um arcano menor, que é a figura superior, e ele tem o arcano maior. Todo mundo que lia essas cartas para mim, ninguém acertava nada. Não é possível. E é um baralho que muitas vezes falavam que era fofoqueiro, não sei o quê. E aí eu fui participar de um grupo de ETs, onde tinha que fazer psicografia. E o dirigente falou para mim assim, você tem que aprender esse baralho. Eu falei, mas que vou aprender esse baralho? Coisa alguma. Imagina esse baralhinho aí. Eu não quero saber de nada. Aí... você sabe que primeiro vem a negação, depois você... Tá bom, vamos pesquisar, já que é para pesquisar. Vamos pesquisar. Na época, né, isso foi em 2002, quando eu descobri que tudo começou com uma francesa, aí eu falei assim, bom, então, tem aí um toque europeu, então vamos estudar. Já tem mais interesse. Exatamente, né? Porque a gente tem assim, esse ar, né, de garbo e elegância, a gente gosta de pompa e circunstância, né? Então, tendo essa... Então vamos ver o que me reserva, né? Eu comecei a estudar e comecei a perceber que tinha arcano maior, arcano menor, comecei a perceber, li a história dela, vi que ela tinha o Petit Lenormand, o Grand Lenormand, aí comecei a ler todas as coisas a respeito, falei assim, E aí eu estudei, dei aula e fiz o Pulo do Gato. E o Pulo do Gato nada mais é do que mensagens, né? Aonde tem... esse é o primeiro, tá? Do Petit. Teremos novidades ainda neste ano. Só que neste ano a gente vai fazer um lançamento digital, né? Estamos para o segundo semestre. Novidades é bom, nós gostamos de novidades. Exatamente. Vai ser na parte digital, porque com a questão pandemia não dá para... O que eu gostaria, assim, de levar a parte, né, de um novo livro gostoso, né, ir para a Espiral, lançar um novo livro, ir para o FUNAC, uma coisa assim, né? Mas, enfim, vamos fazer o que dá. Então, o Petit entrou na minha vida muito mais como um baralho de... Não foi uma... Não foi de... É interessante, os dois foram de... Foi o plano espiritual, na verdade, que acabou falando assim, olha, o baralho está pronto, né? Então, receba-o. Depois, vai estudar esse, ou seja, todas as mensagens vieram para que eu fosse atrás. Claro, acabou por estar encaminhada quer para um, quer para outro sistema, não é? Neste caso. Exato. E a astrologia, na verdade, eu acabei indo pela questão da curiosidade de saber pelo meu processo de autoconhecimento. E trazendo todo esse material para o autoconhecimento, né? E é isso que é importante. Porque aí, o que foi acontecendo? Aí eu fui fazer uma formação em Aura Soma, então eu sou terapeuta em Aura Soma. Aí eu fui estudar runas, aí não gostei de runas. Aí eu estudei numerologia também não é minha praia. Então, aí também fui estudar. Nesse ano, eu senti a falta de algumas coisas, né? Estou agora para terminar. Então, estou fazendo coaching e PNL, que eram duas coisas que eu sentia que estava faltando dentro do meu processo, né? E são coisas que... então, eu sou gulosa, né? Além de amar chocolate, mas assim, buscar informação. E eu sempre acho que está faltando, né? Então, eu gosto muito de estudar, né? Nem dá para perceber. Então, nem dá. E sempre... então, tanto o tarô quanto a astrologia, o Petit Lenormand, a Sibila italiana, o baralho espanhol, todos os baralhos, né? Até mesmo os oráculos, né? Eu gosto e eu vou atrás todos eles têm uma mensagem, né, para nos dar e não deixa de ser a nossa meditação ativa,
Exatamente. Porque as cartas, elas nos convidam, né? A imagem, você vai ter que decodificar. E se você não tiver dentro de um processo, você não vai entender o que quer dizer. Você não vai entender o simbolismo, você não vai entender as coisas que ela acabam quer. Acabam por ser imagens isoladas, mas que no seu conjunto não traduz nada, não é? Se não souber o que é que está por trás. Exato, porque não adianta eu dar a aula a respeito de uma carta, né? Sendo que depois, numa consulta, o que adianta você... não, peraí, a palavra-chave é essa, você tem essa e essa resposta, é uma coisa chapada. Não dá, isso não funciona. Por isso que quando até eu dou aula, o meu sistema de aula ele é um pouco diferenciado, porque assim, desde o primeiro dia de aula, eu faço duplas com os alunos para eles fazerem lição de casa, aonde um lê para o outro, mesmo sem saber nada. Eu tenho essa ousadia de fazer isso, tanto num baralho quanto no outro, né? Dessa troca, porque é importante você deixar, assim, os baralhos, uma coisa que sempre me perguntam, né? Assim, você lê por intuição ou você lê porque você estudou? Né? Também é muito típico. Né? Então, eu posso dizer assim, é o conjunto. Porque você, na verdade, todos nós somos intuitivos, todos nós somos médiums. Algumas pessoas têm mais sensibilidade, outras têm mais intuição. Mas a vivência, a percepção e a sensibilidade também, a sensibilidade também é um treino. Exatamente, é como um músculo, tem que ser trabalhado no dia a dia, não é? Exatamente, é treino. E tem coisas que as cartas dizem que na hora, assim, ela é uma ferramenta. Na verdade, aquela pessoa, o imperador ou a casa, elas querem dizer uma coisa naquele momento para aquela pessoa, mas não vai ser só aquilo, né? Claro. Então tem assim, uma série de... sim, lógico, né? Ainda só fechando, e óbvio que durante todo esse projeto de vida, a gente trabalhou bastante, e ainda em 2008 foi quando eu cheguei em Portugal. Primeira vez. Primeira vez que eu fui para Portugal, né? E a partir de 2011 foi quando eu comecei a fazer parte da Casa de Tarô de Lisboa. Então, agora já faz 10 anos que a gente está, né, nessa conexão Brasil-Portugal. E tudo começou por causa de uma paixonite por um português. O português não deu certo, mas o meu amor por Portugal, ele é muito grande, com certeza. O amor pelas cartas continua. Mas pelo menos serviu para ajudar a fazer esta ligação mais profunda com o país, não é? Já não foi mal de todo. Sim, com certeza. E uma coisa que é interessante, né? Porque hoje eu posso dizer assim, que eu tenho uma verdadeira família portuguesa, né? Não de laços de sangue, mas de laços pelo tarô e pela astrologia. Que acabam por ser tão importantes como os outros, não é? Quando Sim, nós nos entregamos, não é, às pessoas dessa forma, não é? São pessoas com quem a gente conversa semanalmente, assim, se por um acaso vem para o Brasil, ficam aqui em casa, quando eu vou, fico na casa deles, entendeu? Uma maravilha isso. Com certeza. E o seu outro livro, Débora? Na Rota do Tarô? Bom, Na Rota do Tarô é um livro, na verdade, ele tem uma parte onde tem a descrição do arcano, mas ele é um livro terapêutico, tá? Ele é um livro onde tem exercícios. Você vai responder perguntas sobre todos os arcanos, porque são vivências. São a respeito dos 22 arcanos maiores,
do tarô. Também teremos a versão dos 22, vai ter a versão dos 56 arcanos menores, né? Na Rota do Tarô 2. Também está, né, em processo, porque nós temos uma questão pandemia que alguns projetos eles ficaram, né, não saíram do jeito que nós queríamos, mas tudo bem, a gente faz o sorriso Mona Lisa e deve dar. Tem que ser, fica um pouco em banho-maria, não é? Até lá. Exatamente. Mas para quem estiver nos vendo, o livro aqui no Brasil está esgotado. Em Lisboa, se eu não me engano, ainda tem alguns livros na Espiral. Ah, boa. E aqui a gente está preparando a segunda edição. Boa. Depois colocamos também aqui nos comentários alguns links para as pessoas também depois saberem onde os podem encontrar, porque é sempre uma mais-valia. O Pulo do Gato ainda tem alguma coisinha, mas na Rota do Tarô a gente está preparando a segunda edição, porque o primeiro já... Maravilha, isso é bom sinal, não é? E eu acho muito interessante também esse livro, Na Rota do Tarô, pelo facto de não ser só ler, ser maçudo, ajuda-nos a colocar, aplicar no nosso dia-a-dia, não é? As características do arcano, não é? E facilita muito mais a anteriorização do conteúdo. Sim, porque o tarô, tanto o tarô quanto o Petit Lenormand, eles são qualquer carta, né? Ela faz parte do nosso dia a dia, que até vai ser tema do meu workshop, né? Fazendo assim, né? Vamos assim, o marketing do workshop do congresso, e que é o que faz tanto o tarô quanto o Petit Lenormand no nosso dia a dia, o que faz parte. E para nós percebermos, assim, como as cartas, elas conversam conosco e elas fazem parte do nosso dia a dia nos pequenos pormenores, né? E são as perguntas que, às vezes, a gente não percebe que... Vou ler uma delas, por exemplo, tá? Então, temos aqui... pergunta da sacerdotisa, tá? Uhum. A sacerdotisa sugere ter um caminho religioso. Qual é o seu? Pois, isso põe logo uma pessoa a questionar-se. Eu já me estou a questionar, mas não vou responder agora. Então, assim, é uma sacerdotisa. E a sacerdotisa, ela está exatamente entre duas colunas, ela está entre Joaquim Boaz, ela está com uma Torá na mão, ela tem um crucifixo, ela tem uma coroa celta, ou seja, ela é totalmente, vamos dizer assim, espiritualista, né? Sim. E uma outra questão, né, dentro até da sacerdotisa. Muito bem, sacerdotisa guarda segredos. Você sabe guardar os seus? Eu sou escorpião, por isso não é assim tão difícil quanto isso. Ah, bom, escorpiãozinho, isso é super fácil. Mas você sabe uma coisa que eu aprendi com escorpião? É muito difícil esconder as coisas de vocês. Ai, nós encontramos tudo. Nossa! Somos os melhores detetives que existem. É impressionante. Quando você percebe, você já falou tudo. Tudo, não vale a pena. Nós, até se for preciso, vamos à Dark Web, mas nós encontramos o que é preciso. Você está vendo? Você não me perguntou nada, eu já fui falando um monte de coisa. Olha, deixa eu ver se temos aqui alguma pergunta, entretanto. Temos cá connosco a Angélica, Marta, a Cristina Peta. A Cristina Peta também faz parte da Pax Italiana. Uma curiosidade. A Kátia, que também vai estar aqui connosco no congresso. A Paula diz que é muito necessário... A Paula, que está aqui a falar em nome do congresso, é muito necessário haver autores em língua portuguesa. Ainda há muito pouco. E é uma verdade, não é? Procura-se muito autores estrangeiros, não é? Porque também já são conhecidos e conceituados, mas é muito bom que também comece a haver cada vez mais oferta, não é? Em língua portuguesa, além de que facilita muito mais a compreensão quando não se domina outra língua. Com certeza.
já puseste aqui algumas pessoas a pensar por causa da sacerdotisa em si mesmas, ok? A Kátia já está aqui a fazer a sua própria análise. A Paula, isto agora é uma pequena brincadeira, a respeito do escorpião. A Paula diz que quando quer saber alguma coisa, que pergunta ao Miguel. Pronto. Já tenho uma certa fama, estou a ver que sim. Então tenho aqui uma certa fama. Muito bem. Oh, Débora, uma coisa que tínhamos falado há pouco e que eu achei muito interessante, eu queria que falasses um pouco sobre isso, acerca desta metodologia que tens vindo a desenvolver, o trabalho científico aplicado aos oráculos, ao tarô. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho isso muito interessante. Aqui ainda há pouco, desculpa interromper, aqui ainda há pouco tivemos aqui a Kelma, que foi entrevistada pela Paula, que também tem um trabalho científico a respeito também dos oráculos e publica muitos artigos. E logo a seguir tem a Débora, que também faz um trabalho semelhante dentro da mesma área. E as duas ficaram no mesmo dia, por isso não é por acaso. Não é por acaso, não. E assim, eu gosto muito do trabalho da Kelma. Ela é uma profissional fantástica, assim, é uma querida, além de tudo, e o trabalho dela vale muito a pena conferir mesmo, tá? Bom, a respeito, uma das coisas que quando eu comecei a fazer, a estudar o tarô aqui no Brasil, né, uma das coisas que nós tínhamos eram 2 autores, na verdade 3, tá? Nos anos 80. Uhum. Nós tínhamos Rachel Pollack, que era da editora Pensamento, 78 lâminas, né, de tarô. M.G.O. Mebis, que é o autor russo. E Ryo Banzhaf, não tínhamos ainda nada, né? Ok. Mary Gear, também não tínhamos nada, mas nós tínhamos a respeito de um tarô mitológico. Então, eram os três tipos que tinham, né? E não tinha nada de Crowley, não tinha nada. Então, a internet começou aqui em 95, aqui no Brasil, né? Nessa época, dentro de todas as minhas atividades, eu trabalhei em agência de turismo, com história da arte e em produtora de vídeo. Então, nessa época, eu comecei a desenvolver um diagnóstico. Esse trabalho começou em 95. E esse diagnóstico, ele começou de que maneira? Porque em 84, quando eu comecei efetivamente a fazer as leituras, eu estava na escola, né, no colegial. Aqui, para vocês, o que seria antes de entrar na universidade, né? O secundário, nosso é o secundário. Isso. Quando eu estava no meu secundário, eu fui sempre agradeço a minha mãe por ela, né? Meu pai pagava a conta, mas a minha mãe que abriu o caminho, né? Eu fui fazer um curso de tarô com um chileno. E ele ensinou uma metodologia que era com os arcanos menores. E eu prestei bastante atenção naquela metodologia, mas eram 16 cartas. E dentro dessas 16 cartas, era para ver um conjunto mas ele não tinha nada do que eu faço hoje, né? E aí eu comecei, a partir daquele lançamento, eu comecei a fazer incrementar. E eu comecei, dentro daquelas 16 cartas, a colocar uma série de outras coisas dentro dela. E, em 2013, aqui no Congresso de Saúde, eu fiz eles estavam selecionando vários trabalhos para passar concorrendo para um trabalho científico, e aí eu mostrei, porque aí tem a questão
não só de fazer um diagnóstico através do físico, mental, afetivo e espiritual, aonde através dos elementos, aonde essas 16 cartas, elas vêm físico, mental, afetivo e espiritual, você vê o que está faltando e o que tem a mais. A partir disso, você vê quais são, porque como é feito com os arcanos menores, como eu também utilizo o Crowley, né, para fazer esse diagnóstico, o Crowley é um dos poucos baralhos onde já tem a parte astrológica, né, nos arcanos menores. Sim, diretamente impresso em cada lâmina. Ele já tem aqui assim, ó, por exemplo, aqui tem Lua em Câncer, né? Então, então já tem essa, é mais fácil a visualização, então eu já sei que é um tema, por exemplo, de Lua em Câncer, é um tema de quarta casa, um tema de sentimento, então, aonde? Dentro da mandala astrológica, que aí depois eu posso colocar, perceber dentro da mandala astrológica se aquele elemento está pertencendo ou não, e qual é a emoção, e, bom, dentro de toda essa salada russa, aí depois o que acontece? Tira todas as cartas que não são pertinentes, né, faz toda a análise, você ainda olha essas cartas para o ano inteiro, e aí você vai fazer a cura. E a cura, há 78 tipos de cura. Porque você pode fazer uma para cada arcano. E que são através das emoções, que são através dos elementos, que são através dos comportamentos. Que aí eu acabei utilizando até na parte terapêutica. Que aí eu acabo utilizando o tarô como terapia também para alguns pacientes. Claro. Então, através do mapa da pessoa, e aí vai fazendo a cada sessão, se ela é mensal, se ela é quinzenal, né, ou se ela... eu particularmente prefiro uma quinzenal mensal, porque tem muito mais aproveitamento e digestão do que uma semanal, muitas vezes. Não que eu me negue a atender semanal, claro. Mas até para a pessoa poder digerir. Claro, pois porque isso implica que haja um acompanhamento da evolução da situação, não é? Com alguma proximidade. Exatamente. Então, a partir disso, foi aprovado como trabalho científico, essa metodologia, porque além de fazer o diagnóstico, é uma anamnese, né, dentro disso, e aí você ainda pode, depois disso, ele ainda foi reformulado, porque aí depois ele pode ser colocado numa mandala astrológica, ele ainda pode ser colocado numa cabala. Então, eu incrementei depois ainda, um pouco mais. E está sempre, como os meus alunos dizem, nada de conteúdo com ela diminui, só aumenta. Dá formação nessa área? Sim, eu estou dando já, comecei agora, né, comecei em dezembro, dar uma formação que é desde o básico e que vai pegar essa parte do diagnóstico para quem já fez vamos dizer assim, arcanos maiores, essa parte vai começar no segundo semestre a partir de junho. Então, boa. Aí começa só os arcanos menores. Boa. Porque eu acho que esta é uma metodologia muito interessante, por já introduzir também a vertente terapêutica e de acompanhamento, não é? Que não se fica pelo mais habitual, que é fazer uma leitura, responder a perguntas, não é? Entra-se num patamar muito mais acima do que estávamos habituados. Porque assim, o que eu coloco de diferencial em relação ao meu trabalho é a questão do tarô junto com a astrologia. E dessas duas conversarem juntas. E de mostrar os arcanos, quais são os arcanos dentro do seu mapa e quem é você dentro quem é? É assim, pegar o mapa astral, os planetas, e você se ver como arcano, e qual é o arcano dentro do teu mapa. Então,
a princípio parece uma grande elucubração, mas é uma coisa tão linda. Boa. Eu quanto a isso, tenho uma pergunta para fazer já daqui a pouco, mas antes quero só ver aqui uma pergunta que, antes que saia depois do contexto, tenho aqui uma pergunta do Gabriel José, que diz que pergunta se a Débora se gosta do trabalho do Marcus Katz, porque este seu livro, eu penso que deve estar a referir à Rota do Tarot, o fez lembrar de um dos livros do Marco Katz, o 78 Tarot in 78 Days, A Personal Journey. Não sei se a Débora conhece ou se está dentro... Então, assim, conheço o Marcus Katz. Eu estive em 2012 em Keswick, fazendo parte de um dos congressos dele. Por um acaso, eu não conheço esse livro dele, tá? Mas conheço o trabalho do Marcus, né? Então, eu sei que ele tem um processo, vamos dizer assim, bem terapêutico, né? E assim, não sei dizer se o meu Na Rota do Tarot tem alguma coisa a ver, porque eu não conheço esse livro dele. Mas se tem, então, né, estamos na mesma onda, né? A gente pode dizer assim, tá? A informação está toda na nuvem e de vez em quando há alturas em que as pessoas puxam de lados diferentes do globo, mas acabam por puxar a mesma informação. As clouds que nós usamos hoje em dia na internet já existem antes de existir o ser humano, não é? Por isso... Exatamente. Boa. Deixa-me ver aqui. Em Kensington, em 2012, se calhar ainda se cruzou com a Paula, porque a Paula Neto penso que também esteve lá por volta dessa altura. Ela teve? Eu falei sobre o Lenormand. Foi uma das palestras que eu fiz em inglês, que eu fiz inglês rir. E eu ria mais ainda por ter feito a piada em inglês e fez em inglês rir. E foi mais assim... Fazer um inglês rir não é fácil. Deixa eu ver se ela, entretanto, se... E olha que eu vou falar sobre o Petit Lenormand, acredita? Foi. Que giro. Que giro. Mas eu tenho quase a certeza que foi... Ai, não foi nada. Pronto, já disse a asneira. A Paula esteve, foi em 2015. Foi um pouquinho mais à frente. Pronto. Ela já se acusou. Eu tive no mesmo ano que foi a Barbara Moore, que eu conheci Barbara, que é uma figura muito, assim... Você tem um baralho... Vira e mexe, você tem um baralho, tem o quê? Barbara Moore, né? Aí você fala assim... Ai, tem uma curiosidade de conhecer essa mulher, né? Ela deve ser, assim, um mulherão, né? 1,5 metro, né? Jura? Ela 1,5 metro. Super fashion. Ela me lembrou muito aquela atriz do The Sex and the City, que é a Parker. Ela jornalista. É isso, a jornalista. Ela é super... Nossa, vaidosíssima. E, assim, muito gente boa. Muito gente boa. Conversamos muito, muito, muito. E Mary Gear, que ela, Mary Gear, contar uma particularidade dela muito, muito interessante. Ela tem um baralhinho do Petit Lenormand, ela põe assim na bolsa, né? E assim, ela abre no restaurante, está falando com você, não ver tal coisa? Ela abre assim... E assim, eu sempre fui muito ritualística, né? Então tem o saquinho das cartas, né? Tem a outra coisa, tem a malinha, né? Tem toda coisa, toda cheia de toalhinha. Não, imagina, a partir disso eu comecei a desmistificar um pouco, sabe? Claro. Ficar um pouco mais solta. Hoje eu já me permito fazer algumas coisas assim. Porque qualquer mesa, na verdade, desde que a gente consiga espelhar as cartas, serve perfeitamente, não é? Eu, por acaso, eu tenho um baralho Lenormand que eu neste momento não sei onde é que eu tenho, dele é tão pequeno que eu estou sempre a perdê-lo. Ele deve ter, para isto corresponde a cerca de 2 centímetros de altura. Eu tenho um desse também. Eu costumo dizer, isto para baralhar, o mais fácil é atirá-lo ao ar para cima da mesa e a gente vê o que cai, porque é tão pequenino. É um lançamento né? É mesmo ao acaso, que torna-se quase impossível de baralhar de tão pequenino que aquilo é. Exatamente.
Débora, há pouco estavas a falar a respeito do mapa astral e da colocação das cartas conforme os posicionamentos dos signos e dos planetas, mas também o fazes com o Lenormand. Sim, faço. Que até o teu tema no congresso vai ser sobre a conjunção destes dois sistemas, não é? Da astrologia e do Lenormand. Sim, eu vou falar também sobre a sinastria através do Lenormand. Ok. Para quem não sabe nada da astrologia, a sinastria é o quê? Então, a sinastria, ela é uma metodologia que eu aprendi pelo tarô, né? Okay. Fazer. Então, porque primeiro, como eu já falei, eu sou curiosa, né? E a sinastria pela astrologia, você precisa ter o horário de nascimento do par, né? Ok. Do par que vai fazer Está em estudo, não é? Né? Vai fazer o estudo. A grande maioria das pessoas não tem o horário exato, né? E isso é uma seca. Porque é um problema. Porque você vai falar assim, putz, e agora? Como é que faz? E aí nunca vai ficar legal e vai ficar faltando uma informação e vai fazer, né? Aí eu fiquei pensando, né? Assim, caramba, como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou descobrir se a pessoa tem a ver com a outra, se não tem e tal? A partir de então, peguei os 22 arcanos maiores pelo tarô e comecei a desenvolver a questão de um lado ser o feminino, do outro lado ser o masculino, e de ter uma coluna do meio para poder unir as duas coisas. E ter aquela questão, né? Assim, o que tem que ter o lado com o outro? Na sinastria, a gente vai ver sol de cada um, né? Ou seja, a lua de cada um, o ascendente de cada um, são as 3 coisas principais, né? E também a questão da onde está o Marte e onde está a Vênus, né? Onde esses dois estão para saber. E aí eu falei assim, bom, Marte e Vênus, a gente pode transformar isso numa carta física, né? E aí eu fui jogando, fazendo todas as coisas, transformando nas cartas. Para poder trazer isso de uma forma aonde temos um lado, temos o outro, né? Temos o feminino, temos o masculino, e vemos o que os dois têm em comum e aquilo que precisa ser tratado. Então, dentro disso, ou seja, nós podemos ver todas as áreas através das cartas. Que maravilha! Isso realmente é muito interessante. E quem for assistir à tua palestra, isto vai ser uma aula autêntica. Sim, vai ser uma aula também, não deixa de ser uma aula de astrologia, né? Que vou falar das 12 casas, porque não deixa de ser uma aula de astrologia, é para justamente, e dentro do Petit Lenormand, ainda tem a questão dos elementos, da terra, do fogo, da água e do ar, né? Então, assim, a gente nunca vai falar só de uma coisa, a gente sempre vai ter É impossível, não é? Parece que puxa sempre ali um fio condutor. Não adianta. Não adianta. Eu, às vezes, tento simplificar algumas coisas, mas parece que... O que acontece? Quando você começa a entrar nas casas astrológicas, as casas astrológicas, elas têm um elemento. E esse elemento, dentro daquela área, vai fazer uma diferença. Vou só dar um exemplo. Se, por exemplo, a questão da comunicação, a comunicação é ar, tá? Então, se a pessoa tem ar no ar, é fluido. Mas se a pessoa tem terra, ela vai ser uma pessoa mais o quê? Mais tímida. Pois. Né? Se ela tem fogo, não, ela é expansiva, vai pegar fogo, vai acontecer e tal. Mas se ela é água, ela vai ser mais calma, mais fluida, né? Mais recatada. Que giro. Pois isto
nós também fazemos no tarot uma certa analogia com esse sistema de análise entre os elementos, porque isto é tudo transversal, não é? Seja o sistema que for, isto é tudo transversal entre eles, não é? É uma das coisas que eu... Mas é exatamente através dos elementos, porque, por exemplo, eu não uso... o que deu o diferencial até no trabalho científico foi que eu não utilizo a palavra naipe, eu não leio por naipe, eu faço por elemento. Tanto que, assim, a falta, por exemplo, de fogo no físico, você, além de não ter disposição, é uma questão de falta de serotonina. É uma falta de vitamina D. Então, tem coisas, né? A falta de terra, é falta de você ingerir também alguns alimentos, né? Que são importantes, que são, né? Que puxa da terra. Uhum. Pois, isso né? faz uma análise mesmo muito profunda a todos os sistemas naquela pessoa. Exatamente. Então, não é pelo naipe, é pelo elemento. Ok, então, boa. Exatamente. E aí, por exemplo, quando a pessoa conhece um pouco da astrologia, ainda pode, naquele ponto aonde tem... porque, assim, é o quebra-cabeças dentro da parte da estrutura, né, do diagnóstico. É uma anamnese, então dá para você descobrir uma série de coisas. E ainda depois que se você coloca uma derivada, e aí vai, né? O pior é quando começamos a descobrir até as coisas que não queremos saber, não é? Então, dá para até... Olha, você sabe que essa é uma leitura que você pode até demorar 3 horas. Pois, acredito. Você pode demorar, porque... E outra... Essa é a parte mais importante do trabalho. Você faz essa leitura sozinho também. Porque o meu grande barato de fazer várias coisas é o seguinte. Geralmente a gente fica dependente de algumas pessoas, de alguma coisa, né, de alguém. Eu sinto que uma das coisas que eu vim é justamente para quebrar. Eu vim para mostrar assim, olha, você pode caminhar sozinho, você pode fazer isso, você tem capacidade, você pode ver isso. Então, estudar, assim, você pode ser capaz de fazer a sua leitura sozinho, de fazer a sua análise. É óbvio que ter alguém que leia e você fazer uma troca é muito bom. Não estou dizendo que ninguém pode ler, mas você começar a tomar consciência daquilo que o diagnóstico, você pode fazer esse autodiagnóstico. E até para você ver o que você está errando. Claro, claro. Tipo assim, né, dá o seu próprio tapa na orelha. Se bem que é sempre preciso conseguir distanciar-se um pouco, não é? Para ter discernimento para fazer essa avaliação, não é? Porque não é assim, às vezes, tão direto. E se não estivermos bem por algum motivo, poderá às vezes influenciar o diagnóstico que está a ser feito, ou não? Não, porque, por exemplo, se você seguir até o manual, né? Vamos colocar assim, não tem como você burlar o diagnóstico. Porque você não vai se sabotar. É muito claro. E aí, quando você vai ler, a primeira coisa que vai acontecer é me xingar. É a primeira coisa que vai acontecer. Logo. A primeira coisa, eu vou falar assim, vagabunda. Vagabunda, como é que você sabe que eu tô assim hoje? Que eu tô falando, eu tô até brincando com a palavra vagabunda, né? Porque eu sei que a palavra vagabunda em Portugal
ela é empregada exatamente nesse sentido, né? Assim, sua terrível, né? Porque aqui do Brasil seria terrível, sua chata, como é que você sabe tal coisa? Você veio aqui, você estava aqui. Parece que estava lá dentro da cabeça naquele exato momento. Né? Assim, eu brinco que eu leio balãozinho. E esse trabalho de autoconhecimento e de diagnóstico, que até pode ser feito mesmo com essas técnicas, achas que é algo que faz muita falta e que é muito importante agora nesta fase, com isto tudo que nós estamos a viver, com o Covid? Até que ponto é que achas que toda esta situação tem mudado a tua abordagem com os alunos, com as pessoas que te procuram para aconselhamento? Tens sentido muita alteração com isto tudo? Miguel, é assim, eu confesso que quando aqui no Brasil começou o confinamento, nas 2 primeiras semanas foi aquela coisa de as pessoas sumiram, né? Então, assim, aluno sumiu, consulta sumiu, né? Você fala assim, oi, e agora? O que é que eu faço? O que eu faço? Como assim? Na terceira semana em diante, que aí acredito que as pessoas estavam começando a falar assim, não, peraí, ninguém morreu, né? O mundo não acabou, as coisas estão começando. Uma das coisas que eu estava achando esquisito é assim, vocês começaram a vivenciar o isolamento antes do que nós. Quando foi janeiro, as consultas, elas começavam a ter, na previsão, elas começaram a ter falar de março em diante, de março a setembro, era um período difícil, era uma coisa mais complicada, etc. E tal. Quando eu fui fazer o mapa do ano novo, eu vi que a parte inteira de baixo do mapa, todos os planetas estavam embaixo. E aí os 3 planetas, que são os 3 planetas considerados planetas da pandemia, que é Plutão, Júpiter e Saturno, eles estavam os 3 juntinhos. Eu falei, vai dar ruim, vai dar algum problema. Mas falei, bom, Júpiter expande, Saturno contrai, Plutão corta. O que o Plutão vai cortar? Né? Ficava com aquilo. O que Plutão vai cortar? O que Plutão vai cortar? Quais são as coisas que... Né? Quais são as coisas que vão ser... O que mudou, na verdade, comigo? Em termos de alunos, eu renovei os meus cursos, eu tive outras metodologias, eu renovei toda a minha parte de os atendimentos online, eles aumentaram, lógico, claro. Né? Tiveram todo esse processo. Eu tive Covid, não me pergunte como eu peguei, porque eu mal saio de casa, isso foi uma coisa que até agora eu não sei como aconteceu, né? Eu tive um cansaço muito grande, eu comecei a ficar estranha, ficar cansada, ter uma dor aqui, assim, de sinusite eu não tenho. A única coisa de diferente é, assim, que eu tive que fazer uma pequena reforma aqui em casa, tinha que ir na loja de material de construção. Mas, fora isso, eu acabei pegando, não transmiti, acabei transmitindo para o meu namorado, né, que também ficou. Mas, ou seja, o que deu? Cansaço. Como peguei?
faço a menor ideia. Cuidado, máscara, cuidados, todos. Pois, e mesmo assim... Né? Eu acredito que eu estava num momento muito cansada, porque a demanda, o número de atendimento de pessoas deprimidas, pessoas com depressão que eu atendi foi muito grande. Foi assim, foi pesado. Foi um ano de rezar muito. Eu sou, como eu falei no começo, né, estudar em colégio de freira e de padre. Então, assim, eu tenho o hábito, né, até pelo meu trabalho, como eu trabalho na minha casa também, então eu moro e trabalho no mesmo local, então eu tenho o hábito de rezar de manhã e de noite, de limpar o meu local de trabalho, né, de fazer todo esse processo. Eu tive, assim, tem pessoas, bom, agora estou tornando público, né, que eu tive, que algumas antes era mais reservado, né, mas, claro. Mas assim, eu, em momento algum, dentro de como eu peguei, eu achei que eu não ia ficar para contar a história. Mas eu achei que eu absorvi muito. Eu acredito que eu abri campo para que isso acontecesse. Claro. Pois, deu permissão. E até foi assim, embora eu seja terapeuta, eu faço terapia. Né? Porque uma outra coisa que eu esqueci de falar, eu também hoje faço o curso de alquimia. E até o meu terapeuta alquímico, a gente conseguiu perceber que, assim, eu dei uma brecha. Pois. Também, né? Com a demanda toda que houve, não é? E os pedidos e tudo mais. Sim. Então, então hoje, o que eu acabo falando para as pessoas, né? Não é só o seu cuidado do álcool gel, da máscara, não, é a sua emoção. O que você está fazendo com a sua vida? Do que você está contrariado? Seja você mesmo. Assim, não fica engolindo sapo, não fica fazendo cara de tô feliz e, na verdade, você não está. Não fica mostrando, ai, não, tá tudo bem, não, tá tudo ótimo, e não tá. Né? Tá a fim de chorar? Chora. Tá a fim de rir? Ria. Assim, problemas financeiros vão acontecer? Vão. Não é ser urubu, é ser realista. Sim, quer dizer, vê-se isso à nossa volta, não é preciso muito, hoje, não é? Hoje, por exemplo, eu sei que vocês começaram num regime terrível aí. Vocês vão ficar 15 dias, mais ou menos, né? Mas, assim, vocês voltaram ao lockdown. Vocês estão, assim, nós sabemos, aqui em Manaus, ontem, tá, a partir das 7 horas da noite, lockdown. Ou seja, teve final do ano, as pessoas saíram, as pessoas não respeitaram. Então, assim, a euforia que vira tristeza depois. Né? Então, esse trabalho de se cuidar. E estava tudo muito para fora, né? Então, tudo é muito fora. E eu digo que quem é o meu maior, assim, eu digo para o meu namorado que o grande concorrente dele são as cartas. E ele não se importa? As cartas, a astrologia, de vez em quando fica com um pouquinho de ciúmes, mas aí tudo bem, a gente dá um beijinho, tá tudo certo. Pronto, passa, não é? Mas, realmente, assim, o amor, né, o amor que a gente tem, não só pelo aquilo que a gente faz, o primeiro amor tem que ser por nós mesmos. Sem dúvida, acho que isso cada vez é mais importante e termos em atenção isso, não é? Exatamente, é prestar atenção do quanto amor eu estou me dando. Acho que essa é a maior lição do que a gente tem que aprender nesse momento Covid. O quanto eu estou me dando para mim.
Exatamente. Eu agora estava aqui sentado a ouvir-te a dizer isso. Se tiver que rir, ria. Se tiver que chorar, chore. Dar importância ao amor. Eu estava assim aqui. Fala, Débora, que eu estou a interiorizar. Vai falando, vai falando. Nós também precisamos de terapia para nós mesmos, não é? Não pode ser só para os outros. Sim, mas com certeza. Não, essa semana mesmo eu passei pela terapia, que aí eu estava com questões, não sei o quê, meu terapeuta falava assim, eu fazer algum... Não, eu não fiz isso de novo. Ué, não é porque eu estou desse lado, não é porque eu sou uma palestrante, não é porque eu tenho... Não, eu faço bobagem também, né? Somos humanos, não é como os outros. Não é? A gente deprime também, mas não pode. Aí é que está a grande sacada. E tudo, na verdade, é a frequência. O que a gente tem que se perceber é a frequência com a qual você se coloca e que você se permite. Pois tudo isso influencia o resto. E as cartas, elas mostram isso para a gente. E quem que dá esse tom? São os elementos. Né? Vai sempre tudo confluir ao mesmo, não é? Acaba sempre por ir bater na mesma tecla. Não é? Exato. E mesmo os arcanos maiores, eles têm os elementos, porque eles têm os planetas sim. Têm as suas casas, e as suas casas têm os seus elementos. E aí? Débora, assim eu fico ainda mais ansioso para ouvir essa palestra, porque apesar de eu não falar muito, mas agora quero começar a saber mais e cada vez mais. É que assim, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, né? Então, vai sempre buscando muito mais. Sem dúvida. Aliás, aqui os comentários também vão muito nesse sentido. O que é que temos aqui? A Bárbara diz que está a adorar ouvir esta junção entre o tarô e a astrologia, dois temas que a fascinam. E quando ouvis a palestra completa da Débora, então ainda vais ficar a adorar mais. Podes ter a certeza absoluta. Com certeza. A Sol diz que acabei de me sentir minúscula. Tanto conhecimento. Imagina! Que isso? Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Todos nós temos uma caixinha onde nós temos tudo guardado. A gente vai descobrindo as coisas aos poucos. É que eu sou curiosa. A Kátia, concordo quando estourou a pandemia que eu emocionalmente estava muito em baixo e senti que se eu me mantivesse nessa energia, apanhava também Covid. Tive sempre essa consciência. Pois a frequência energética influencia muito, não é? Em termos de resultados. Completamente, Kátia, tem toda a razão. E é uma das coisas que a gente estava percebendo, né? E é interessante. Eu tenho um grupo vamos colocar assim, um grupo de trabalho espiritual, né? Aonde eu estive com eles, ninguém pegou. E eu estive com eles um dia antes de eu fazer teste e dar, né, de dar o positivo depois. E é interessante que cada um deles, né, até os próprios, vamos dizer assim, os orientadores, né, espirituais, colocaram que nenhum deles iria ter. Mas ninguém falou que eu não teria. Pois, isso aí tinha que passar por essa experiência. Pegadinha, né? Mas é isso. E uma das coisas que efetivamente eu percebo é o medo. É o medo que as pessoas têm de como é que vai ser, como é que isso, como é que... E se a gente for perceber... E para o sistema imunitário isso não faz nada bem, antes pelo contrário. Não faz. Não faz. Nós temos... É engraçado, né? Porque tudo está tão conectado e tudo é tão perfeito. E se a gente deixar fluir e não controlar...
calhar não é tão complicado assim depois, não é? Não é. Deixa eu ver quem aqui mais. A Paula. Sim, hoje começamos a temporada 2 de confinamento. É muito importante criar adaptabilidade emocional e física às circunstâncias, eliminar padrões de pensamento autodestrutivos e as cartas podem ajudar, sem dúvida alguma. Sem dúvida. As cartas ajudam muito e ajudam imenso. Porque é um ótimo auxiliar para esse processo nos ajuda a perceber que, assim, nós estamos num momento planetário aonde nós estamos muito bem, se a gente for olhar por outro aspecto. Tem pessoas que estão numa situação muito delicada. Nós temos consciência, nós temos acesso à informação, nós temos a possibilidade de ajudar. Tem um ditado judaico, apesar do meu nome ser judaico, né, mas eu não sou judia, que fala a respeito assim, de que o bom é você ajudar. Isso é o bom, porque ser ajudado fere teu ego, né? Mas assim, o ajudar é muito bom. Enquanto você está nessa posição, e a gente pode fazer muito mais do que muitas vezes nós fazemos. E eu falo, não é na questão financeira, não. O que a gente pode fazer é emanando uma palavra, um sentimento, um fechar de olho e apenas sabe, entregar. Uma entrega, um pouco do teu cardíaco, de sair essa coisa do, sabe, um pouco de cor-de-rosa, né? Ou mesmo, né? Tipo, vai, coragem, vai atrás do que você quer, né? Dá logo um grande input a quem está do outro lado e quem está a receber toda essa energia que é emanada. Isso sobe logo um patamar no que diz respeito à doação. Sim. Ora, depois temos também aqui a Carla Lima. Carla Lima é minha aluna. Obrigado por estás aqui, Carla. Os alunos também aparecem para me dar suporte. Se nós não tivermos amor por nós próprios, nunca podemos dar amor aos outros, muito menos amar alguém. O vírus também nos trouxe uma aprendizagem a fazermos sobre o que é o amor, o que é o amar, não é? E o que é amar o próximo. Ajudou-nos a colocar aqui muitas coisas em perspectiva. Eu acredito muito nisso. Miguel, você sabe que uma das coisas que você também como tarólogo, você também como uma pessoa que, professor, você sabe que uma das perguntas, né, mais frequentes numa leitura é relacionamento. Né? Sem dúvida. E relacionamento não tem uma fórmula, né? Não tem assim, faça isso, faça aquilo. Claro. Assim, haja daquele jeito e tal. Mas nós temos, na verdade, situações para serem vivenciadas e aprendizados, né? E o número de encontros e desencontros de 2020, rapaz, não, olha, não sei aí em Portugal, mas aqui, e assim, também. Porque uma coisa é o casal, ser casal, né? Cada um vai para o seu trabalho, faz as suas coisas, e depois no final do dia se encontra bonitinho, vai, dorme, tal e qual. Tá tudo certo. Outra coisa é você dividir a mesma mesa, cada um com o seu home office, cada um com o seu fone de ouvido, e cada um tendo que aguentar o seu aborrecente, né? Assim, o seu adolescente, né? Que aqui no Brasil a gente chama de aborrecente. Aborrecente. Essa é né? boa. Né? Aguentando seu filho, sua criança, né? Tendo toda, né? Todo o... E você está ali naquele espaço. Tem aquelas pessoas que foram mais xiitas, né? Que ficaram realmente, tem aquelas que não, que
né, já foram para a vida, etc., mas pode ter certeza que aquelas coisas que estavam lá, guardadas na caixinha, vieram à tona. Vem tudo, tudo. Tudo que é fragilidade, rancor, tudo isso vem tudo à superfície. Tudo que estava guardado veio. Veio forte, e veio com rancor, né? E veio com aquela carga, assim. E por que você me disse tal coisa? Depois de estar ali anos a fermentar, não é? Já não aguentava mais e quase que explode. Bom, também tiveram outros casais que, né, vão ter bebês esse ano, né? Seu tempo com bebê, né? Utilizar, assim, fazer ginástica, né? Tinham que aproveitar. Os bebés do confinamento. Os bebês do confinamento, né? Também tem essas, né? Então, olha, que até vai isso dos bebés, até vai no seguimento aqui do comentário da Paula, que diz assim, usar a criatividade mesmo para que mesmo confinado por fora, desconfinar por dentro. Criatividade é o que é mais preciso. E houve muita nestes últimos tempos. Com certeza. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Olha, e nós vamos falando, e o tempo vai passando, e já passamos do tempo, você me e ninguém se queixou. Eu sou boa de papo. É que ninguém se queixou, por isso é muito bom sinal. Débora, para nós encerrarmos aqui esta nossa conversa, que está a ser muito agradável, eu ia pedir, se não queria, já temos feito isso com os outros entrevistados, se não queria pegar num dos seus baralhos, que tiver mais à mão, e tirar uma carta para nós, para este congresso. Ok. Você quer... vamos fazer assim, já que é um congresso de tarô e de peti, eu vou tirar uma carta de tarô e uma de peti. Perfeito. Excelente. Certo? Então, você sabe que a gente não gosta de... Vamos lá, cultivo. Opa. Aqui. Tadã. E vamos pegar aqui um Crowley. Aqui. Então, estão as duas aqui, eu vou tirar aleatoriamente. Tadã! Opa! Não, é esse aqui, esse aqui. Bom, nós temos o mundo e o coração. Duas cartas, vamos dizer assim... Peraí, deixa eu fazer assim, aí eu apareço assim. Isso, agora ficou bonitinho. A carta do coração, eu acredito que as pessoas que vão estar presentes, até mesmo os palestrantes, né, vão falar a respeito das cartas do Petit Lenormand, segundo não só os seus conceitos, mas aquilo que vivenciam. Então, isso é muito de coração, né? E, por exemplo... ao meu ver, né, pelo menos eu vou falar de relacionamento, então vai ser puro elemento água, né, e vamos falar a respeito de coisas que nos tocam, né, e falando exatamente de uma análise segundo as coisas que podem ser melhoradas numa relação. Esse é o objetivo, pelo menos da minha palestra, né? Mas para o congresso em si, a carta do coração eu acredito que as pessoas ainda estão sentindo o chamado, estão vindo aos poucos, né? Mas estarão presentes. E o mundo, né? Em relação à carta do tarô, eu pelo menos acho essa carta fantástica. Eu adoro. Essa, além de ter os 4 elementos, né, ela também é uma carta que é associada a Saturno, Senhor do Tempo, a Cronos.
E esse mundo, ele é aberto, e eu adoro este universo de possibilidades, de assuntos que serão tratados e de mistérios desvendados. E eu acho que, na verdade, assim, essa carta é, para mim, uma conscientização. Ela vai trazer uma consciência para muitas pessoas e desmistificar. Vai tornar, vamos dizer assim, vai tornar os baralhos mais sérios para as pessoas, com mais conteúdo, com mais... Boa, eu adorei as cartas escolhidas. Adorei. E então o coração, e o amor e a entrega, e as experiências de vida, e o mundo, e a metria. Vai ser muito interessante. Vai ser mesmo muito interessante, não é? E, claro, e contamos com todos estes profissionais como a Débora, por isso só tem como correr bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Só para terminarmos, relembro que o congresso ocorrerá nos dias 13 e 14 de fevereiro, serão as datas das palestras, temos 14 palestras, e do dia 16 a 19, esta hora já tenho que fazer contas de cabeça, de 16 a 19, teremos então 8 workshops para vos ensinar sobre todas estas experiências, sobre todos estes sistemas, do melhor que cada um dos nossos palestrantes terá para vos oferecer. Por isso também vos espero ver todos por lá. E, Débora, muito obrigado por este momento de partilha. Adorei falar contigo este bocado. E espero que, entretanto, vamos falar novamente. E o congresso está quase aqui à porta. Já não falta muito, falta menos de um mês. E eu vou falar bem no dia do Valentine's Day, né? Pois é, dia de namorados, dia 14. No dia do Valentine's Day. E assim, a Lady Murphy é implacável. Você vê, tinha que terminar agora, né? Porque agora que eu tô com o telefone. Vá, Débora, olha, mais uma vez, muito obrigado por este momento que dedicaste aqui a nós. E até dia 14, minha palestra, acho que é às 4 horas da tarde, né? 4h30. Exatamente, sim. Vá. Então, Grande adeus beijo, e até dia 14. Beijo, Brasil, e até breve. Gratidão. Muito obrigado.